também aí na transmissão. Tá tudo bem com vocês? Amém. Aleluia. Que bem lhe pergunte, não que mal lhe pergunte. Você já levantou algum clamor hoje? Esse amém está mais para lá do que para cá. Você tem sido uma pessoa de clamores? Nós vamos ver aqui o que é clamor. Aqueles que receberam na minha lista de transmissão sobre o tema, está lá. O amor é unidade. Ou, se quiser pôr ao contrário, unidade é o amor. Ok? Quem recebeu aí? Levanta a mão. Ó, várias pessoas. Então eu quero falar sobre isso hoje. Que você coloque teu coração em atenção e teu espírito desperto, seus ouvidos despertos, para tudo aquilo que o Espírito quer dizer à sua vida hoje. Porque daqui para frente, ou de hoje para diante, muitas coisas vão acontecer no mundo. Você sabia que exatamente hoje, dia 21, existem 21 vulcões em erupção no mundo? Sobretudo o vulcão Etna, que é o maior da Europa, que expeliu larvas que chegou a 1000 metros de altitude, 1 quilômetro de altitude. Pessoas que estavam bem longe, a quilômetros de distância, viram larvas caindo no mar, e quando caem no mar elas se petrificam, e eles mesmos estavam pegando ali próximo da praia, na água, os pedaços, as pedras pretas provenientes das larvas. Impressionante, eles viam a fumaça numa grande altitude. E coisas que estão acontecendo que nunca aconteceram, terremotos. Teve recentemente, essa semana aí, ou no final da semana passada, um terremoto de 7,5 na escala Richter, no mar do Japão. Tóquio sentiu, e fora muitas outras coisas que nós temos visto nesses dias, tantas coisas que estão aparecendo de crianças que foram enjauladas para os sacrifícios, e tantos sacrifícios satânicos que têm sido revelados, porque está acontecendo um escancarar das trevas no mundo. E isso era uma coisa que o próprio Senhor Jesus, que seria necessário que acontecessem as guerras e os terremotos e as coisas espantosas. Ele disse que tudo isso ia acontecer, e está acontecendo. Só que os sinais estão sendo cada vez mais intensos, e a igreja não está percebendo. Quer dizer, uma grande parte não está percebendo. Que continuamos a viver em função do nosso umbigo, de nós mesmos. E as coisas estão rolando. E está vendo um brado, como se Jesus estivesse bradando: estou vindo aí, olha. Os sinais que já estão descritos na palavra estão acontecendo. Vou pôr um vídeo aí. Vamos ver se esse vídeo é curto, sobre um clamor há 10 meses do povo de Israel. Espera aí. Esse clamor, geralmente eles levantam um clamor pedindo a vinda do Messias. Só que eles estão no engano, porque para eles o Messias não veio ainda, mas para nós é Jesus, o verdadeiro Rei, Messias, Cristo da glória, o Salvador, que eles só vão reconhecer quando eles descobrirem que estão no engano e vão começar a mergulhar aqui para entender que o Messias que vai ser levantado vai ser o anticristo. Mas lá no meio do caminho eles vão começar a vasculhar, eles vão estar no maior aperto da história da humanidade, e ali eles vão descobrir que o Messias é Cristo, que é Jesus,
Vai ser o maior aperto da história que eles vão estar passando. E quando eles descobrirem, eles vão clamar. Vão clamar para o Messias certo. E aí ele vem. Em glória. Com a igreja. Já vai estar com ele. E ele sozinho vai derrotar todos os exércitos que estiverem contra Israel. E vai ser um mar de sangue que vai chegar à altura do freio dos cavalos, aqui, né? Na boca, freio é na boca. O mar de sangue vai chegar naquela altura, quando ele vier e julgar as nações que estiverem contra Israel. Outra coisa, tudo que o diabo quer é varrer Israel do mapa. Por que que ele quer isso? Usando as nações ferozes contra Israel, principalmente o Irã, e outras tantas que estão por aí. Por que isso? Porque o diabo não quer que se cumpra a palavra profética, porque ele sabe, se eu varrer Israel do mapa, a palavra não vai se cumprir. Mas é um ledo engano, porque a palavra vai se cumprir. Passarão céus e terra, mas não onde passar as minhas palavras, Jesus disse. Então vamos lá, vamos pôr o clamor deles, lá em Jerusalém. Arrepia isso, arrepia. Vem aqui do lado, isso. Tem 1 milhão de pessoas. Eles estão nos prédios. Já pensou?
Você viu quantas vezes eles declararam o nome de Deus? Adonai ou Elohim. Eu mandei, uma ocasião aí agora há pouco tempo, para muita gente, para declararmos no mesmo dia o nome de Jesus, 1000 vezes. Quem recebeu isso aí? Muitos. Será que todos declararam e fizeram isso? Você vê eles fazendo ali, porque era uma constante, né? E 1 milhão de judeus ao mesmo tempo clamando, e depois ali é que foi até esse ponto, mas eles vão clamar pela vinda do Messias deles. Agora, o que está acontecendo hoje, no dia 21 de fevereiro de 2021? Hoje, quando for 1h aqui, lá vai ser 6h18, virada do dia, todos combinaram no mundo inteiro, os judeus do mundo inteiro, que eles vão clamar, tem até uma oração impressa que foi passado para todos, e eles vão fazer um clamor para a vinda do Messias deles. A gente sabe que eles estão no engano, mas o que eu quero mostrar aí é a unidade deles, o sincronismo deles, a vontade de que isso aconteça, muito embora eles estejam no engano, conforme eu disse. Agora, nós que somos cristãos e cremos no verdadeiro Deus, no Messias verdadeiro, que é Jesus, que fez a obra, operou a obra de salvação, e foi aos gentios, foi aos dispersos, porque os gentios era o povo que não cabia a eles a promessa do Cristo, mas veio até nós pelo fato deles terem rejeitado, e Jesus foi para a cruz por isso. Para os judeus também, lógico, gregos e todos os que creem, ele foi para a cruz, ele pagou o preço. Agora, será que está havendo, e eu creio que não, esse estilo de unidade? 1 milhão, será que sairíamos em 1 milhão nas ruas e clamaríamos a mesma coisa? Porque para nós é a volta de Jesus, que é uma coisa que está de fato prestes a acontecer. E isso é uma coisa que os judeus sabem fazer muito bem, porque eles vêm de uma origem que era assim. Eles estão acostumados a isso, a clamar. Por isso que eu perguntei logo de início, você clamou hoje? Clamar é clamar, sim, como nós vimos aqui. Clamar pela vinda de Jesus, pela volta, né? Clamar pela redenção, pela salvação de muitos. Clamar pela salvação dos nossos vizinhos, clamar pela salvação, muitas vezes, do nosso cônjuge, que não se converteu ainda, ou que tem problemas, porque Deus atende o clamor, e Ele diz que anuncia coisas que nós nem sabemos, quando clamamos. Ele fala, clama-me a mim, clamei ao Senhor no dia da angústia, e Ele me respondeu. Davi fala isso, né, no Salmo 42, e muitos salmos, porque Davi sabia, tinha consciência que Deus ouvia mesmo, e vinha em seu socorro. Agora, a partir de hoje, muitas coisas vão começar a acontecer no mundo, apesar que eles estão no engano, mas isso é um sinal para nós, isso é um sinal para a igreja, porque se está acontecendo isso, há uma permissão de Deus, para mostrar para a igreja que está na hora de uma unidade verdadeira no nosso meio, está na hora de nós acordarmos, porque Deus não vai nos acordar, não vai nos despertar. Eu falei isso na live de oração ontem. Nós é que nos despertamos diante do que Deus já fez, porque o próprio Deus já se despertou a nosso favor. Ele se despertou. Quando Zacarias foi lá e orou, o povo lá fora estava orando, e ele estava dentro do templo, no seu turno de clamor, veio o anjo Gabriel falar com ele. Suas orações, o seu clamor foi ouvido. Ali ele clamava pela vinda do Messias.
Não para que a mulher dele engravidasse, porque ele sabia que isso não era possível mais. Amados, vamos ler a palavra direito, vamos buscar a revelação. Ele estava clamando sempre, sobretudo os sacerdotes, os fariseus, eles clamavam para a vinda do Messias, sempre, desde Abraão, desde lá de Moisés, desde quando eles estavam no Egito, saíram do Egito, havia um clamor quando foi estabelecido o templo, o sacerdócio, eles clamavam pela vinda do Messias. E não foi diferente com Zacarias. Deus despertou-se a respeito do clamor de Zacarias. Falou, eu vou mandar um, e vai ser do ventre da sua mulher, eu vou mandar um que vai preparar as veredas para o Messias, ele está vindo. Era essa a resposta do anjo. E Deus respondeu, Deus enviou o Messias, na plenitude do tempo, ele enviou seu filho nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo dela. Agora, falando sobre isso, vamos ver como começou a igreja. Atos 4:31. Vamos ver, queridos. 32, aliás, eu fui muito movido a falar sobre isso. E eu já tinha visto, tem mais ainda vídeos a respeito dos clamores que eles fazem, mais ou menos quando chega essa época, perto da Páscoa deles, principalmente no 6º mês do calendário hebreu, que se dá entre março e abril, eles levantam os clamores, em grande unidade. Interessante que o anjo foi falar com Miriam, Maria, no 6º mês do ano, 6º mês do ano no calendário hebreu, é Páscoa. Primeiro mês se dá entre setembro e outubro. É tremendo, Deus é preciso. Amados, Deus foi preciso com a sua vida, e Ele é preciso contigo. Aqui, olha só como começou a igreja, eu quero falar algumas coisas sobre isso, porque, amados, sem isso aqui vai ser difícil. E eu vejo que nesses dias o Espírito de Deus está tendo um trabalho a nos mover a uma verdadeira comunhão, para um verdadeiro clamor, para que Jesus venha. Porque do jeito que estão as coisas, elas só vão piorar no mundo. Ah, mas e as promessas? Calma, Deus vai cumprir, Ele não é mentiroso. Mas não pense só nas suas promessas pessoais, pense na igreja, no reino como um todo, porque a chave está aí. Chave para a sua vida, para a nossa vida está aí. Era o coração e a alma da multidão. Está vendo como é que começou a igreja? Eles sabiam muito bem como é que funciona isso. Como é que funcionava e funciona. Dos que criam, ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Você pensa, o nosso ministério apostólico, como eu tenho clamado, ela sabe disso, pelas credenciais do apostolado. Paulo disse isso ao povo de Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala, eu fui até vós, manifestando as credenciais do meu apostolado, sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Mas olha como aconteceu isso, havia uma unidade perfeita, então eles davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, porque o interesse deles, presta atenção, não estava voltado para eles mesmos, mas para todos os outros, como um todo. Não havia entre eles necessidade alguma, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Aí fala do José, filho da consolação, que foi lá e vendeu a herdade e deu, ok? Mas olha só, aquela questão na vida deles estava no sangue deles, só que eles tinham vivido debaixo da lei, mas quando veio o Espírito Santo, quando veio o poder de Deus, aquilo que eles já tinham nele, avivou-se de uma forma tremenda e foi muito mais verdadeiro. Por quê? Porque eles se doaram para isso.
E essa é a igreja verdadeira. Por que estava no sangue deles? Olha o que tinha. Nós vamos voltar aqui, mas em Atos capítulo 2, mas olha o que tinha. Por exemplo, Levíticos. Meu Deus, o negócio é sério. Aleluia, Jesus. Levíticos. Deixa eu ver direitinho onde é que está isso. Levíticos, capítulo 25, de 35 a 37. Então vamos lá. Levíticos. É antes de Números até, Levíticos. Primeira é Êxodo, depois Levíticos. Capítulo 25, versículos 35 a 37. Olha o que dizia já a palavra. Que eu falei, como falei para vocês, isso estava incrustado neles, só que veio o avivamento. Quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, sustentá-lo-ás como a um estrangeiro peregrino, para que viva contigo. Olha o que estava neles. Não tomarás dele juros nem ganho, mas temerás a teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Unidade, comunhão, verdadeira, legítima. Não lhe emprestarás o teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por lucro. Agora, antes, aqui no mesmo Levíticos 25, versículo 17. Ninguém defraude o seu próximo, mas tema ao seu Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer, um não defraudava o outro, não descobria no sentido de falar dele, isso é defraudar. Quando você fala de uma pessoa, que é um irmão, do ministro do reino, você fala dele para o outro, e ele não está presente quando ele está falando, você está falando dele, você viu fulano, ciclano, beltrano, pé, isso é defraudação. Aqui, Levíticos 19, 16 e 18, 16 a 18, não propagarás mexericos, olha, no meio do teu povo. Muita gente pensa que é algo atual ou da graça. Não, já tinha. Já era um pensamento, uma determinação de Deus. Não conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. E conspirar, às vezes, é falar, acusar. Isso é conspiração. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Veja que isso já tinha. Porque hoje nós estamos debaixo da graça e eles não tinham o Espírito Santo. Ok? Hoje nós temos o Espírito Santo. O que ele vai pensando? Quando você odiar, e quantos desejam a morte de outros? No coração, pensando que não tem problema. Mas repreenderás a teu próximo e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Ou seja, está falando, é melhor você ir lá e falar com ele do que levar o pecado. Conversa, não fala para ninguém, mas vai lá, conversa diretamente com ele. Para! Tem pessoas que não são verdadeiras e falam, mas quando está na sua frente, ela não fala nada. Está tudo bem. Acontece isso em muitos lugares. Isso é conluio, é a mesma coisa que tramar. Porque o diabo vê, lógico, Deus muito mais, de você falar dele, e na frente você ser uma coisa, por detrás outra. Isso não é ser uma pessoa verdadeira, legítima, que é um filho de Deus. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Porque aquele que ama, ele não vai falar, ele não vai acusar, ele não vai julgar. Amado,
Amados, falta muito ainda. Falta muita coisa ainda. Ok, Deus pode fazer assim? Pode, mas Ele quer ver a disposição do nosso coração. O que aconteceu em Atos capítulo 4, versículo 32, que eu li para vocês, e já tinha se iniciado dessa forma. Só que se você for ver antes um pouquinho, no texto que lemos, eles buscaram de novo a Deus, e de novo foram cheios do Espírito Santo, a ponto do chão tremer, e a partir dali, aconteceu isso, era um. Então, eles tinham clamado antes. Às vezes o nosso clamor é para nós mesmos, não é um clamor no sentido de falar e clamar a Deus para que haja unidade e comunhão no corpo. Atos, capítulo, vamos ver exatamente, essa é a igreja, falando da igreja, quando veio a graça, quando veio o Espírito Santo, está se manifestando o tempo, a dispensação do Espírito Santo, que é a última, depois dessa não tem mais, acabou. Ok, versículo 42 de Atos, capítulo 2. Amém? Está comigo aí? Vamos caminhar, amados? Eu quero, eu peço, eu clamo para que essa palavra penetre no seu coração, doa ou não. Doa não, mas é importante que acertemos a nossa vida. Corrijamos o que precisamos corrigir. E não vamos continuar, deixar para depois, porque quantas vezes ouvimos palavras assim, mas nós ficamos deixando para o dia seguinte, e esse dia seguinte nunca chega. É para vocês que estão ouvindo aí na transmissão também. O dia seguinte nunca chega, se nós formos pensar assim, é no dia. É no dia. Olha aqui. E perseveravam, Atos 2,42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na comunhão. Diga, na comunhão. Na comunhão. Comunhão, esse negócio não é da boca para fora. Eles praticavam. Quando fala comunhão, é prática. Não é palavra só, é prática. A Torá, que os judeus lá, muitos, procuram cumprir, significa prática. 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Lógico, havia comunhão, unidade, um poder de Deus se manifestava. Poder de Deus se manifestava. Aleluia! Porque todos queriam, era um só pensamento, então o poder se manifestava mesmo. Porque, por exemplo, tem muitos lugares, como em muitos lugares na África, você vai lá pregar, então eles querem a mesma coisa, uma unidade de espírito, um desejo igual. E ali Deus opera sinais, prodígios e maravilhas, ressuscita mortos, as pessoas voam, andam no ar, é verdade. Ei, pensa que Deus é o quê? Olha só, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Começou assim, não é que lá na frente, Atos 4,32, que nós começamos a ler, começou depois, já começou assim, porque estava neles. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Ok, aquilo que estava lá já escrito, aquilo veio de uma forma intensa na vida deles. Intensa. Eles não ficavam olhando para aquilo que tinham, amarrados ou escravos. Existe uma coisa chamada escravidão. E quantas pessoas são escravas daquilo que possuem? Das suas casas, carros, empregos, profissão. Muitas vezes o dom que Deus dá, que tem pessoas que têm muitas habilidades para muitas coisas. Quem deu aquilo foi Deus. Foi Deus. Ele é o Criador. Ele é o Criador dos céus e da terra. E é o teu Criador. Ele te deu. Ele é Deus. Olha, amados, eu vou te dizer uma coisa. Eu sinto falta quando eu estou assim. Porque muitas vezes eu vou na casa de muitas pessoas, nos encontramos com muitas pessoas, mas em grande parte eu ouço mais queixa do que falar de Deus.
Nós precisamos falar de Deus. Se nós nascemos de novo e somos lá do céu, não somos mais da terra, nós precisamos falar de Deus. Você vai falar do lugar que é a tua origem. A tua origem, depois que você se entregou a Cristo, converteu-se verdadeiramente, a tua origem se tornou o céu, não mais a terra. Então você vai falar do céu. E para falar do céu, você vai descobrir muitas coisas na palavra, amados, pelo amor de Deus. Entendam isso. Hoje em dia estamos falando mais do vinho tal, do fulano de tal, da terra, ó, aquele mar, aquela lago, aquele lugar, do que de Deus. Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, ele não conseguiu dizer o que ele ouviu lá. Inefável, palavras inefáveis. Eu vi coisa que não dá para falar. É ilícito se eu falar para vocês. É isso que ele diz. A coisa é tão maravilhosa que não dá para comparar com nada aqui, amados. Só que, mas eu não vi ainda. Mas está escrito que é verdade. Ué, Paulo falou, e é verdade. Mas só que falamos demais da terra. Demais! Demais da conta. Mas olha aqui. E repartiam, perseverando unânimes, todos os unânimes é unidade, é comunhão. Amém, amados? Todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Você quer ver seu vizinho se converter, tua rua se converter, tua cidade se converter? É quando houver isso que está aqui dito, as pessoas vão olhar para nós e vão sentir vontade de correr até nós, que vamos cair na graça de todos eles. Eu não gosto de falar de mim, eu vou parar de falar de mim, porque vocês vão pensar que eu estou soberbo, eu não quero falar. Mas acontecem muitas coisas por aí. Tem lugares que eu vou, todos me conhecem, porque lógico, eu faço questão de dizer a quem eu sirvo, de quem eu sou filho, e de quem Deus é. Aleluia, amados, é impressionante. Olha aqui, essa é a nossa base, só que nós estamos distantes da nossa base, das nossas raízes. Aqui estão nossas raízes, por isso que Jesus diz, salvação vem dos judeus, hein? É do que eles praticam, é do que eles vão começar a praticar, porque a primeira igreja foi composta de judeus. Eu preciso falar isso. Não tenha raiva de judeu nunca, porque Jesus foi judeu. A nossa salvação veio dessa igreja, porque eles começaram a propagar a salvação, o evangelho da graça de Deus. Chegou até nós por causa deles. Por isso que muitas vezes nós estamos semeando onde não, nós estamos colhendo, melhor dizendo, onde não semeamos. Outros semearam, de repente nós estamos colhendo. Quantas pessoas deram a vida por causa do evangelho, e do amor ao evangelho, o amor a Cristo? Quantas pessoas deram a vida e estão dando até hoje? E de repente você está colhendo, pessoas estão sendo salvas. Porque alguém semeou, alguém orou, alguém clamou. Não é Marcos. Marcos é um exemplo. Com certeza o Kiko, a Sandra oraram por ele. E aí, a própria igreja está colhendo, quando ele foi salvo aqui, há 4 cultos atrás, de uma forma estupenda, porque o Espírito falou, pergunta quem está com problema no ombro. E o Espírito, no fim, tinha pessoas que tinham problema no ombro, inclusive o filho que operou, e está tudo bem. Está tudo bem. Para chegar no Marcos, que estava com dor no ombro. Lógico, o Espírito Santo sabia disso, porque queria salvá-lo. E ali quando chegou nele, eu falei, peraí, você precisa entregar a tua vida a Cristo. Não foi isso? Aí ele confessou. Ele não falta um culto. Ele falou, nossa, tremendo. Eu estou vindo, eu quero vir. Ele está se convertendo de verdade. De verdade. Olha só o que Deus quer fazer. Senhor da glória. Então você veio daqui, essa é a tua origem.
Agora, para um pouquinho. A glória de Deus e a comunhão verdadeira são para os filhos, porque os filhos compreendem isso. Agora vamos falar dos filhos. Não são todos que são filhos, sabia? Não são todos, amados. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam, muitas vezes estão apanhando por falta de conhecimento, porque ainda, na realidade, não chegaram na categoria de filhos. Estilo, vou falar estilo. Romanos, vamos ver algumas coisas aqui para você compreender mais o que é ser filho. Romanos 8, 14. É Deus de misericórdia e compaixão. Você vai ver muito sobre a escravidão. O que mais você vai ver? Algumas coisas que nós vamos dizer para nós chegarmos aqui no final, que está lá em 1 João 3, mas vamos aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo não são filhos. Não adianta dizer que é, vai dormir mais cedo e vai procurar ser então filho de verdade. Eu faço verdadeiros clamores ao Espírito Santo, porque eu sei que ele tem todo o composto de Cristo nele, e ele revela a nós, e ele fala conosco, e ele nos guia, ele nos rege verdadeiramente. Então, ser guiado pelo Espírito. Todo que é guiado pelo Espírito é filho. Então aqui está um dos requisitos de ser filho, para entender e fazer parte da verdadeira comunhão. Começar a olhar para o irmão, para o próximo, de uma maneira diferente. A minha esposa, apóstolo Nancy, é minha próxima. Está perto, é próxima. Vocês são meus próximos. Então, quando eu olho para ela, muitas vezes eu quero brigar com ela. Eu não consigo. Sabe por quê? Porque eu fico lembrando das coisas que ela faz boas e das lágrimas que ela derrama muitas vezes. Eu falo, puxa, por que eu vou brigar? Pessoa que Deus me deu. Por que eu vou brigar? Às vezes por causa de bobeira, que caiu um lápis no chão, sei lá. Às vezes por ela deixar sempre a chave fora do lugar, em cima da mesa, em cima do braço do sofá. Mas não estou expondo. Eu falei, puxa, Deus falou, por que você não põe a chave? Aí eu dou um passo atrás. Deixa, ela faz tanta coisa lá pela mãe, tanta gente. Eu vou querer chamar atenção por causa disso. Às vezes nós queremos brigar, mas você precisa pensar nas virtudes daquela pessoa. Quem é aquela pessoa para você? O seu próximo. Irmãos, quantas vezes nós não pensamos isso, queremos esbravejar, e aí vem a ira no coração e tantas coisas. 15. Pois não recebestes o espírito da escravidão. Olha como está falando. Escravidão é escravidão de tantas coisas, para outra vez estares em temor, porque a escravidão te leva ao medo. Não é, aqui não está falando do temor de Deus, está falando do medo. Quando você é escravo de alguma coisa, das suas próprias razões, quantas pessoas são escravas das suas próprias razões? Não bate o pé naquele negócio, e o coração vai endurecendo que nem uma pedra, e fica escravo daquele negócio. Sabe por que escravo? Porque a pessoa fala uma coisa, fala, não, eu aqui tenho razão. Porque aí, espera. E o coração não se amolece. E aí ela é escrava daquilo. E a escravidão é um monte de coisas. Escravo da profissão, do trabalho, do dinheiro. Escravo. Tem várias maneiras. Escravo das necessidades. Escravo daquilo que quer e ainda não tem. Às vezes se escraviza. Eu quero, e fica escravo da obstinação. Escravo do mexerico. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, porque se ele é guiado pelo Espírito Santo. Ok.
recebestes o Espírito de adoção, não terminei, pelo qual clamamos Paizinho. Uma grande intimidade, não é isso que significa? O mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus, porque estamos agindo como tal. Se nós somos filhos, aí somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Ok, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, sim, mas desde que sejamos guiados pelo Espírito, somos herdeiros e cordeiros. Não vai só num versículo sem ver o anterior. Ainda que eu diga muitas vezes aqui um versículo, mas ele está acompanhado no meu coração, porque eu li o anterior, eu sei o que eu estou falando. Amados, isso é ser filho. Olha, Gálatas 3, Gálatas 4, 7, quer ver? Primeiro eu preciso dizer isso, amém, amados? Porque quando eu vi esse clamor dos israelitas, mesmo eles estando no engano, 1 milhão clamando a mesma coisa, eu estremeci, eu me liguei logo, me pensei logo na igreja, no corpo de Cristo. Eu duvido que todos clamaram o nome de Jesus 1000 vezes. Isso veio lá do apóstolo Ronnie Chang. Ele conseguiu lá não sei quantos milhões de clamores. Isso é importante, está vendo? Por quê? Eu vi por quê, olha eles lá, clamando, Adonai, Adonai, Elohim, ouça Israel, Jeová. Ok. Gálatas 4, 7, assim que já não é mais escravo, está vendo? Que ser filho é uma pessoa que foi desligada verdadeiramente da escravidão, porque a graça, ele permitiu que tocasse nele e começasse a avivar muitas coisas de Deus na vida dele. Mas filho, porque já não é mais escravo, então é filho. Se és filho, é também feito herdeiro por Deus. Não é dizer que sou filho, qualquer um que passar e você perguntar, você é filho de Deus, sou filho de Deus. Não, olha aqui os requisitos. No mesmo Gálatas 4, versículo 26, ok. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos. Nós não estamos presos a uma Jerusalém terrena, como os próprios judeus estão. Tudo bem que você possa até ir lá para passear e conhecer os lugares que Jesus passou, tudo bem, porque são lugares históricos tremendos, das coisas que aconteceram lá, da transformação da água em vinho lá, nós fomos lá em Caná da Galileia, fomos no mar de Tiberíades, lá no mar da Galileia, comemos o peixe de Pedro, algumas cositas lá, que é tudo está dentro do pacote. Tudo bem, mas, amados, eu não sou escravo daquilo. Eu estou algemado com Cristo. Amém? Mas é o que ele está dizendo. A Jerusalém celestial é que é a mãe, é onde a igreja vai estar. Por isso que ele fala que é a mãe. Glória a Deus. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dá luz, dás a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás, esforça-te e clama. Porque os filhos da abandonada são mais do que as que têm marido. Porque eles lá, estou falando dos judeus, eles lá elegeram um marido. Sabe qual é o marido deles? Deles lá? A lei de Moisés. Continuou sendo um marido deles. Mas nosso marido não é esse, nosso marido é Cristo. Amém, amados? Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac, falando a todos nós. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito de Deus, assim também é agora. Aquele que é escravo, que tem 2 filhos na igreja, tem 2 tipos de filhos. Um filho da escrava, da igreja escrava, um filho que é escravo e outro que é livre. Entendeu? Um que é escravo das coisas,
vai perseguir aquele que é livre. Nós somos perseguidos, a maior perseguição é aquela que vem de dentro. Sabia disso? Vem de dentro, irmão. E não se estranhe com isso, porque é normal, vem de dentro mesmo. Não fica chateado. Eu nunca mais vou numa igreja. Eu não conheço pessoas. Está errado. Errado. Aí ele vai ser escravo daquilo que ele pensa. E não vai estar algemado com Cristo. Porque a igreja, o corpo de Cristo, por maiores problemas que tem, o corpo cura o corpo. Eu já falei isso 1000 vezes. Deus trabalha com o corpo, não fora do corpo. Deus não pode trabalhar com alguém fora do corpo. Isso não existe. Vai ter misericórdia, mas para os filhos, Deus não tem misericórdia. Deus tem abundância. Misericórdia é até para aqueles que são ímpios, que estão lá fora. Deus é misericordioso com eles. Mas não pode dar abundância. Abundância é para os filhos. Amém, amados? Está na palavra. Está aqui. Glória a Deus. A palavra diz assim, Jesus disse em João 8,35: o escravo não permanece em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Entendeu o negócio? Então aqueles que estão em casa também significa a igreja no coletivo, é casa. Deus está habitando ali, aqui é uma casa, no coletivo, porque todos estão aqui ouvindo a mesma palavra, e todos, eu creio, estão imbuídos de crer, e de caminhar no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, e de praticar a palavra de Deus. Então é casa, é uma casa. Então aqueles que não são escravos permanecem na casa, no convívio, na comunhão, mas os que são escravos não permanecem. Sempre, muitos deles vão considerar que aquilo que eles pensam que é o certo, errado. Vamos ver o que Jesus disse aqui, para que sejamos filhos. Olha o que ele disse. Se você for ler todo Mateus capítulo 5, a partir do 21, depois ler todo Mateus capítulo 6 e todo Mateus capítulo 7, você vai ver que ali tem todos os mandamentos da graça, não da lei. Amém, queridos? Mas vamos ver só 3 versículos, ou 2, que está lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, aleluia. Para chegarmos em João, peraí. Deus é bom! Olha aqui. E aqui o título, ou subtítulo, é o amor aos inimigos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Agora vai ser diferente, porque a graça vai estar em você, o Espírito Santo vai estar na sua vida. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha as condições. Aqui eu entendo que é um ápice, quando você ama o teu inimigo. Não é Satanás esse, tá? Inimigo de carne e osso. Precisa explicar. Inimigo, a pessoa que quer te ver pelas costas, a pessoa que te ataca, a pessoa que não quer saber de você. É teu inimigo, é esse que você precisa amar. É esse. Aí tem muitos pensando com seus botões. Aí agora? Falou, pastor, peraí, isso aí não dá. Como? Está aqui. Dá sim. Ame! Porque se você tiver essa categoria, esse estilo de amor, você vai ter comunhão verdadeira. Oh, lógico que vai. Que nem eu falei aqui, não quero repetir, que nem às vezes eu quero brigar com ela, mas eu olho para ela, puxa, olha quantas coisas boas ela faz. Eu não vou brigar com ela, mas eu vou amá-la. É a mesma coisa, o inimigo. Agora vamos sair desse âmbito. O inimigo, fulano de tal lá, o zum do Zazazá, meu inimigo. Para não falar algum nome. Pô,
cara me apedreja, o cara fala mal de mim, o cara falou isso, me chamou de, sei lá, eu vi um negócio no Facebook, eu falei, ai meu Deus, vamos orar por ele. Eu orei por ele, Senhor, liberta essa vida. Ela está se perdendo. Senhor, ela pode ir para o inferno por causa disso. Cura ela. Cura, mexe com o coração dela, Pai. Não é? Se fosse uma outra pessoa, visse aquilo, porque foi coisa feia que ele falou. Eu vou pegar ele. Você cortava a orelha. É? Pedrão? Hã? Bom, é outro assunto. Depois nós conversamos. Nós conversamos direitinho. Amém, amados? Olha aqui que está escrito. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom. A Ana ficou com as crianças? Hã? Se ela não ouvir essa palavra, eu pego ela lá na primeira esquina. Depois, né? Amém, amados? Ok, agora nós vamos encerrar, porque agora você já é filho. Está vendo? Existe um trajeto. Mas como agora você é filho, que você ouviu tudo isso, ok? Tomou umas chicotadinhas boas, chibatadinhas. Agora nós vamos em 1 João, capítulo 3, primeiro 1 e 2. Amém, queridos? Você é uma bênção. Ainda bem que você está aqui, que está ouvindo isso, muito embora às vezes não queria, mas tudo bem. Você está aqui. Aleluia. Está muito esquisito esse som. Está quase fazendo não sei o quê. Será? Então, peraí, para um pouquinho, vamos ver. Está quase dando microfonia. Aleluia. Mas mesmo assim. Baixa um pouquinho. Aleluia. Pronto. 1 João, agora sim. 1 João capítulo 3, 1. Vede quão grande, primeira carta de João, quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos, depois que passou pela prova. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós estamos fora desse âmbito aqui que ele está dizendo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? Está aqui na palavra, ok? Amados, agora somos filhos de Deus. Tá, você ouviu tudo aquilo antes, para eu te dizer, agora somos filhos de Deus. Porque estamos praticando tudo aquilo que foi dito. Glória a Deus, amados. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, se somos filhos, ok? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Seremos a mesma estatura, estamos caminhando para termos a estatura dEle. Pensa nisso, Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pensa nisso. E aqui vem algumas coisas daquele que é filho a partir do 9, vamos afiar o chicote, aqui está dito. A partir do 9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus, a semente divina permanece nele, permanece porque ele não quer mais saber daquilo, não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus, é nascido de Deus. Nesses dias nós estamos com um tremor, eu e ela, às vezes dá vontade de chorar, sabia? Porque eu fico pensando, fico vendo algumas coisas. Senhor, eu não quero falhar contigo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Não praticar a justiça é
propagar o poder de Deus, o evangelho de Deus, o amor de Deus. Isso é não praticar a justiça. Porque quando você propaga isso e exibe o amor de Deus através das suas ações, para com o próximo irmão, aí você é filho. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio lá. Se lembra o princípio? Eu falei o princípio, que nos amemos uns aos outros. Eu falei lá o princípio. A igreja primitiva. Aleluia. Glória a Deus. Que nos amemos, não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Hoje, o assassinato está no coração. Quando a pessoa odeia a ponto de querer ver a morte, ele assassinou já. Não precisa pegar uma faca e dar nele, um tiro e dar nele, ele já assassinou. O negócio é sério, é a graça, é o poder de Deus, a unção, foi pago muito preço, um alto preço para termos o próprio Deus em nós, o Espírito Santo. Como é que não vamos agir assim? Olha só, meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Olha, ele está falando de novo, tá bom? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Amar é demonstrar. Não é de boca. Não é sendo racional demais, meu Deus, que amor é esse? Todo que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna, tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que é dar a vida? Se doar. Poxa, aquele meu irmão está mal. Olha, vocês vão como aqui, que tal nós fazemos tal coisa por ele? Ah, vamos orar, vamos. Aí Deus fala, faz. Vamos nos doar nesse quesito, nesse projeto. Às vezes você pode pensar no seu irmão, no seu próximo, certo? Quando ele precisa, quando ele está passando uma situação difícil, tudo bem. Você está pensando pelo menos, mas você não pode ficar só no âmbito do pensamento. Precisa haver uma ação. Precisa ser exteriorizada. A ação que está na sua mente, no seu coração. Um dia aí, a Ana que me falou, de uma pessoa que não estava bem com as suas contas, estava passando, não vou falar nome de jeito nenhum, nem pensar. E aí eu falei, puxa, eu não posso falar com os irmãos para ajudá-lo, porque já passei por essa situação algumas vezes lá no passado e foi muito terrível, sabe, parece que tem que mendigar para um dar um pouquinho, o outro dar um pouquinho. Não! Eu mesmo fui e dei. Não estou querendo me exaltar com isso, por favor. Mas eu preferi fazer isso do que ter que ficar pedindo para as pessoas. Mas, amados, nós precisamos começar a ter uma ação. De fato, tem muitas coisas que nós fazemos. Louvo a Deus, eu louvo a Deus por muitas pessoas que dão cestas básicas aqui. E eu já falei para elas, a Ana estava aqui antes como secretária, mas eu sempre renovo essa palavra. Não podemos ter cestas básicas aqui, padre. Temos que ter, assim, um estoque relativo, mas não pode ter muita cesta parada, isso significa que não estamos dando. Mas nós sempre estamos dando para o apóstolo Jameson, que é lá da clínica, das mulheres que ele tem, sempre eles estão precisando. Ele fechou das mulheres, mas tem a outra. E ele não tinha nada, nós mandamos, vem aqui, apóstolo James, que nós vamos te dar muitas cestas, e demos para eles. Veio também o pastor Ney, foi essa semana. Vem o pastor Ney buscar cestas, enchemos o carro de cestas básicas. Por quê? Porque precisamos fazer isso, ué. Não é só a palavra é tremenda, mas precisamos também levar aquilo que eles precisam. Tem muitas coisas aí que estão acontecendo nesses dias. Falei, olha, para tal pessoa que nem mora aqui,
mora no interior. Vamos ver, vamos orar, vamos fazer isso por ela, porque, puxa, nós estamos ministrando a libertação, mas ela precisa, tal, porque ela está querendo e tudo. Então, é algo, nós precisamos olhar para a necessidade do outro, olhar e ter o coração entregue. Isso que é ser doar, irmão. Isso que é se entregar. Devemos dar a nossa vida, isso é dar a sua vida, dar o seu tempo, dar o que você tem. Você não vai levar nada daqui, dessa porcaria dessa terra. Amém? Não, uma bênção essa terra, porque Deus criou. Mas não é isso que eu quero dizer, desse mundo corrompido, tenebroso, sistêmico. Amém, amados? Ok, se tiver bens no mundo, olha aqui, e vendo o seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Onde vai ter comunhão? Cerrar o coração, tendo e cerra o coração. Cuidado, cuidado. E teve um cara aí que foi ceifado, cara aí que é bilionário. Não, mas bi. Aí eu estava falando com uma pessoa que o conhece, até eu estava falando algumas coisas para ele. Olha, ultimamente eu estava conversando com ele, falando que ele devia tirar o pé do acelerador, tal. Mas o cara que não dá um pãozinho, não deu um pãozinho. Ok. Quando precisou, teve uma chá, foram pedir, nem fui eu que fui pedir, 100 pãezinhos para o chá lá de mulheres, 100 mini pãezinhos. Se quiser, vem e compra. E esse homem devia um negócio, um trabalho que ele não tinha pago para essa pessoa que foi pedir. Aí, foi-se. Aí ele falou, mas aí o Senhor o levou, essa pessoa falando para mim. Eu falei bem assim, opa, espera um pouquinho, será que o Senhor o levou? Não sei. O Senhor ou o capetoide o levou? Mas isso é sério. Que amor é esse que estava nele? Nenhum. Acho que nem por ele mesmo. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, não só por aparência, o que ele está dizendo. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Quando você age assim, você vai pedir o que você quiser para Deus, tá? O que você quiser. Senhor, eu queria tanto um patinete. Vai cair dentro da tua casa um patinete. Opa! Se vai. Na hora. Eu estava para receber um negócio aí, e não ia, o negócio começou a embaraçar. Eu falei, diabo desgraçado. Ok. Eu falei, espera um pouquinho, eu preciso pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo. O negócio lá travou. Destrava. No mesmo dia destravou. Era um negócio tão simples. Aí eu falei com a Doris, fala você lá, que ela tem um jeito especial. É tremendo isso. É um talento que Deus deu. Amados, em 15 minutos resolveu um negócio que você olhava assim, não, o negócio está mais travado do que cego em tiroteio. Mas aí ela, pô, na mesma hora. Aplauda a Jesus. Oh, aleluia! Amados, é essa palavra, porque eu vi aquilo, falei, não, a igreja precisa ser muito mais do que eles que estão em engano. Fica de pé no seu lugar. Levante a tua mão. Diga comigo, Pai de amor, eu tenho Deus verdadeiro. Eu tenho o Messias verdadeiro. Que é Jesus, que me salvou e pagou um preço caríssimo. Deu a vida dele pela minha. E expressou o amor do Pai através do seu ato de entrega, de compaixão, carregou sobre ele
todos os meus pecados. Eu quero ser grato, porque tu deste o teu amor no meu coração. Pelo Espírito Santo. Tu foste para aquela cruz como maldito. Quando eu ainda estava no pecado. E não imputou o pecado a mim. E se fez pecado no meu lugar. Isto é amor. Este é o teu amor, Pai eterno. E eu quero aqui, a partir de hoje, porque o Senhor está voltando, praticar o amor legítimo e verdadeiro, olhando para o meu próximo, tomando as suas dores, carregando os seus fardos, porque a tua palavra diz: levai os fardos uns dos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo. Espírito Santo, faça eu olhar para o meu próximo, seja ele quem for, com os teus olhos, olhos de amor, de eterna compaixão. Eu quero praticar essas boas obras, porque eu quero chegar aí, cheio de frutos. Jesus, volta! Mas eu sei que para o Senhor vir, eu preciso estar santificado plenamente, corpo, alma e espírito, porque aí eu praticarei o verdadeiro amor. E eu quero praticá-lo a partir de hoje. Eu não quero ficar olhando para os defeitos, mas eu quero ficar olhando para as virtudes, porque se eu espelhar isso, eu vou conquistar quem quer que seja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos cear.